Olá, você que nos assiste. Iniciamos mais um podcast aqui da nossa paróquia Nossa Senhora das Vitórias, o podcast Sementes do Evangelho. E hoje é um tema maravilhoso que nós estamos trazendo para você que está nos assistindo, tá? Um tema que envolve talento, vocação e propósito, servindo a Deus na igreja e na profissão, ok? Muitas vezes nós ficamos muito focados ao nosso dia a dia, a correria de fazer isso, fazer aquilo, ai que meu tempo não dá mais para aquilo, não dá mais para isso, e a gente fica buscando se aperfeiçoar no mundo profissional. Mas muitas vezes nós ficamos também à mercê de uma situação que nos move muito, que é a fé. Será que nós estamos dando ênfase à nossa fé? Será que realmente as 24 horas que Deus me dá, eu estou voltado em tirar pelo menos alguns minutos para uma oração, algumas horas para dedicar a Deus no dia, na semana, no mês, enfim? Precisamos refletir sobre esse tema, porque por muitas vezes nós ficamos preocupados em apenas crescer profissionalmente. Mas até onde eu estou preocupado em colocar Deus no meu coração? Lembre-se sempre disso. Deus sem mim, Ele continua Deus. Eu sem Deus não sou ninguém, ok? E hoje nós estamos trazendo aqui também, para a gente poder abrilhantar cada vez mais esse nosso segundo episódio do podcast Semente do Evangelho, eu estou trazendo a Deise Araújo, que é a coordenadora da Pastoral da Música, que também é especialista em RH. Seja bem-vinda, Deise. Onde por muitas vezes nós ficamos buscando, será que Deus me quer na igreja? Será que Deus me quer aonde? Para um pouco, Deus está batendo a porta do teu coração. Então abre, deixa Ele entrar. E voltado para o mundo profissional, do que nós chamamos de correria do dia a dia, eu gostaria de pedir aqui a Deise para ela explanar um pouco, você que vive diretamente servindo a Deus na igreja, assim como também você é uma profissional que trabalha na área de RH. Ô Deise, fala um pouco para nós quem é a Deise e quem é esta pessoa que serve as duas situações. Por favor, Deise. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder conectar as duas coisas, né? RH e Deus, né? Trazer um pouquinho desse misto aí que eu vivo ali no dia a dia, né? Então, me chamo Deise Araújo, tenho 16 anos de trajetória aí no RH. Hoje eu estou como gestora de RH, eu sou head de RH em uma empresa, tenho também ali minha consultoria e hoje essa conexão entre as duas, entre os dois pilares, Deus e RH, me faz pensar todos os dias ali em como que é o meu servir, né? Como que é o meu lidar com as pessoas e como que é o meu lidar no dia a dia. Literalmente, né? Eu costumo dizer que o profissional de RH ele é o equilibrista, né? Então, é equilibrar o RH com as coisas de Deus ao mesmo tempo. Então, trazendo isso tanto para o ambiente de trabalho, como ali para o ambiente da igreja. Muito bem, Deise. E olha só, muitas vezes a gente passa batido com os compromissos que nós devemos ter enquanto cristão. E será que até quando eu vou ter uma segunda oportunidade para a gente poder voltar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu posso te servir um pouquinho? Não simplesmente pedir que Deus sirva a gente às 24 horas. Vamos dar um pouquinho do nosso tempo a Deus também. Ô Deise, como que você consegue, enquanto cristã, enquanto pessoa comum, estar recebendo as pessoas na sua pastoral, na pastoral da música? Para receber essas pessoas na pastoral da música, é o que a gente costuma dizer, e eu acho que contextualizando um pouquinho aqui da nossa fala, né, e de todo esse equilíbrio, a gente costuma dizer que não precisa vir preparado, né?
Não precisa Perfeito. estar 100% preparado. A gente se prepara no meio do caminho, né? E esse acolhimento nosso é justamente esse, de trazer pessoas que se sintam pelo menos chamadas por Deus para servir. E a partir desse chamado, a gente fazer essa conexão com o nosso trabalho, que é levar um pouquinho de Deus para as pessoas através da música. Então, Deise, quando você fala através da música, eu, Marcos Danilo, só posso ir à tua pastoral se eu souber tocar algum instrumento, Deise. É assim que funciona? Não, de forma alguma. Você precisa primeiro entender o seu dom, né? Você entender ali no fundo do teu coração se esse é o teu chamado de Deus. Às vezes a gente vai a uma missa, vai em algum evento da igreja e você se sente tocado em algum momento. Isso acontece, Perfeito, né? Porque às vezes acontece pode muito. ser que aconteça, né? Então, se essa pessoa se sentir tocada em algum momento, pode ir pensando ali que provavelmente é um chamado de Deus para você. Então, não necessariamente você precisa ter aquele dom. Mas se você tiver seu coração aberto ao chamado de Deus, pode contar com a gente, que aqui a gente te ajuda. Ok, Deise, é bacana a forma que você acolhe, né, os colegas que chegam, as pessoas que chegam, oferecendo serviços ali para a igreja. Agora eu te pergunto, o profissional, o Marcos, eu chego para você, Deise, olha, a tua empresa está me contratando porque eu achei interessante isso daqui, porque eu vou ganhar dinheiro, isso é importante para a gente sobreviver, é fato, não resta dúvida. Mas faz um paralelo para mim entre o Marcos profissional, o cidadão profissional, tá? Uma vez você faz seleção lá de RH, vamos dizer, dessa natureza. Sim. A seleção para se trabalhar numa empresa, os critérios são os mesmos ou parecidos para também ser aceito numa equipe de pastoral, um movimento de igreja? Sim, eu vou te dizer que sim. Por quê? Nós atuamos com habilidade técnica e habilidade comportamental. E eu costumo dizer, quem acompanha a minha carreira no RH em todo esse tempo sabe que em várias vezes na minha vida profissional, eu como recrutadora ali, como profissional de RH, contratei muitas pessoas apenas pelo brilho no olho. É claro que não só pelo brilho no olho, né? Eu via que a pessoa tinha técnica, mas eu via que ela tinha vontade de fazer, que ela tinha aquele gosto pela coisa, que ali era literalmente um dom dela. E muitas vezes eu contratei pela técnica, mas na maioria delas pelo brilho no olho. E posso te dizer, em todas as empresas que eu tive a oportunidade de voltar, ou que aconteceram coisas que as pessoas vieram até mim, elas falavam, Deise, essas pessoas que você contratou estão aqui até hoje. Isso depois de 2, 3 anos, 4 anos. E por quê? Porque eu contratei pessoas que realmente tinham brilho no olho, tinham vontade de fazer. O que hoje a gente, inclusive, encontra no mercado, que é uma dificuldade, né? Então, hoje, eu, como profissional de RH, tenho dificuldade de contratar pessoas com brilho no olho. E a mesma conexão que a gente faz com pessoas na igreja. O brilho no olho, a vontade de fazer, a vontade de realmente se conectar. E no nosso caso aqui na igreja, de se conectar com Deus. Muito bem, Deise, muito bem. Então, o que é que leva a crer o seguinte? Eu acredito que você já deve ter passado por situações dessa natureza, onde muitas vezes, lá na empresa, né, no cotidiano de trabalho, você já deve ter se deparado com situações onde pessoas importantíssimas no mercado, elas tenham se preocupado demais em buscar a preparação. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que produzir, eu tenho que estar aquilo. Mas às vezes, quando você junta para se conectar com Deus, aquela pessoa tem um imenso vazio. E isso muitas vezes nos traz muitos e muitos problemas para poder lidar com esse diferencial, o meu mundo espiritual e o meu mundo trabalho. Sim. Quanto a esse profissional, a esta pessoa, a esse cristão, Deise, faz uma rápida avaliação para nós entre o que é ser um cristão servindo a Deus e o que é ser um cristão distante de Deus. Aí a gente pode dizer que tem total diferença, né? Total diferença. Quando a gente está em um ambiente de trabalho,
eu costumo até dizer que existem ambientes, existem empresas em que a gente nem pode falar de Deus, né? Mas não é falar de Deus ali no dia a dia. É às vezes acontecer alguma situação e você poder mencionar que existe um Deus que pode ajudar, que pode prover, né? Que pode desenvolver. Porque muito depende de nós, é o que eu falo na hora de quando a gente está falando de preparação, né? Que você falou. Perfeito. Deus escolhe os capacitados? E não... É assim? É Deus escolhe os capacitados? Deus não. escolhe os capacitados? Jamais, né? Jamais, Ele né? faz o quê? Ele capacita os escolhidos. Os escolhidos. Né? Então, dentro disso, no ambiente de trabalho, sim, a gente precisa que tenha técnica. E é o que eu falo, eu desenvolvo pessoas, a minha carreira o tempo inteiro é desenvolver pessoas, mas uma coisa que eu costumo dizer que eu não consigo treinar, e de forma alguma eu acho que eu vou conseguir vir a treinar, é caráter. Se eu não conecto o meu profissional com o caráter, que é, de alguma forma, você se conectar com Deus, você entender que você enxergar Deus, na verdade, nas pessoas, a gente não se conecta. Então, caráter não tem como a gente treinar. Eu treino habilidade técnica, eu treino inteligência emocional, eu treino gestão de conflitos, comunicação não violenta, eu treino líderes, mas caráter não é uma coisa que eu não treino. Então, se essa conexão ela não existir, não adianta. Então, eu às vezes vou contratar pela técnica, mas eu vou desligar pelo emocional. E muitas vezes pela falta de conexão ali com Deus, pela falta de conexão com o trabalho dela ali no dia a dia. Muito bom, muito bom. Então, falando em música pastoral, servir a Deus, tem uma coisa bem interessante, Odeis. Olha só, o músico católico, o músico que serve a Deus, ele quando vai ao patamar mais alto, o altar, quando ele vai expor o serviço dele, que é a música e tudo, quando ele vai apresentar a Deus, ele não sobe ali para ser visto. Ele sobe para que ele possa transmitir uma mensagem, uma linguagem onde Deus possa entrar no coração de cada um dos fiéis que ali se encontram. Diferente de quando se está naquele mundo trabalhista, naquele mundo profissional, que o músico ele vai dar o show dele em função de alguma recompensa financeira. E o músico católico, ele não está ali para aparecer. Ele está ali para fazer aparecer Deus, que venha por trás de tudo isso. Estou certo, Deis? Certíssimo, certíssimo. E no ambiente de trabalho também. Porque quando a gente está trazendo, quando a gente traz uma excelência profissional, quando você traz uma capacidade técnica bacana, ali sempre tem um direcionamento de Deus, né? Quando você escolhe uma carreira, quando você escolhe uma direção ali que você quer seguir, se você não tiver fundamentado em Deus, nada vai funcionar. Então, quando a gente sobe ali no altar, seja para fazer um salmo, ou quando a gente está ali, do ladinho ali do padre, nas missas, no dia a dia, né, nas noites onde tem missa, a gente precisa entender que ali nós somos instrumentos de Deus. É que eu diminua para que Deus cresça, e não que eu cresça para que Deus diminua. É o contrário. Então, se todas as vezes a gente, como músico católico, tiver isso na cabeça, que é que eu diminua para que Deus cresça, nós vamos ser instrumentos na vida das pessoas no dia a dia. Muito bem, olha que bacana. Jesus, ele foi o maior gestor, e é até hoje, né? Sim. Ele foi o maior gestor quando se trata dele na passagem dele aqui em terra, não é? Sim. E em nenhum momento ele precisou estar oprimindo ninguém. Em nenhum momento ele precisou estar, como diz o cotidiano, puxando o tapete de ninguém, muito pelo contrário. Sim. Ele até servia os tapetes para que as pessoas pudessem pisar e sentir-se cada vez mais maravilhados, não é isso? Sim. E aí eu pergunto a você, Deis, hoje ser coordenadora de uma pastoral, tem bicho de 7 cabeças? Olha, tem bicho de 7 cabeças? Não tem, mas é uma missão árdua. Né? É uma missão árdua, porque é onde eu preciso atuar com essa conexão. É onde eu preciso mostrar para o músico que ele não está servindo a Deise, ele não serve o Marcos Danilo, ele não serve o Corélio, ele não serve o Kleber, ele não serve o Padre Francisco, ele serve a Deus. Então, a minha maior dificuldade como líder é trazer essa conexão com as pessoas no dia a dia e mostrar que o serviço é para Deus, né? E não para as pessoas e não para os líderes
que estão ali nos bastidores. Esse é o meu maior calcanhar de Aquiles, digamos assim. Bacana por demais, mas eu ainda vou puxar um pouquinho de você. É o seguinte, Deise, geralmente há muitas resistências quando se precisa de uma pessoa para assumir uma coordenação. Sim, uma coordenação pastoral, uma coordenação de movimento dentro da igreja. E sempre acontece aqueles medos, sempre acontecem, tá certo? Sim. Assim como nós somos sabedores que liderar não é fácil, a gente sabe que liderar exige ali uma série de situações, principalmente uma que se diz assim: eu tenho que ter o equilíbrio para lidar e não deixar com que essas ovelhas venham se afastar. Certo, Deise? Certo. E o meu questionamento a você é o seguinte, Deise: ser líder de pastoral, acima de tudo, além de ser prazeroso, é gratificante? Muito, muito. Mas muitas vezes tem aquele desequilíbrio mental, que onde vem por trás de tudo a fé. Que diz, usando as suas palavras, que até bem pouco tempo mencionadas: você não está servindo a nenhum dos outros que estão ao seu lado, você está servindo a Deus. A Deus. E esse propósito, seja na pastoral da música, seja em qualquer outra pastoral, dentro dos serviços da igreja, assim como dos serviços que envolve Deus no cotidiano nosso, a gente tem que estar desenvolvendo com maestria. Chegar à excelência não é missão fácil, mas nós não estamos diretamente de um pulo chegar à excelência, muito pelo contrário. Fazer-se pequeno é a melhor forma de poder chegar a um patamar mais alto coletivamente. Certinho, Deise? Certíssimo. Então tá. Vamos lá, Deise, estamos precisando de músicos para a missa em um dia da semana. Eu não posso ir. E a Deise, como que fica? E coordenadora? Ajuda, Deise. Esses momentos pra gente são os momentos de improviso, né? Em que o pilar maior que nos segue nesse momento é oração. E aí, geralmente, a gente tem grupos, né, no WhatsApp, de sair pedindo ajuda ali. No final das contas, Deus sempre manda aquela pessoa ali que ele já estava esperando que fosse cumprir essa missão. Mas não é uma missão fácil, né? Porque eu tenho que sair atrás das pessoas que às vezes já tinham um compromisso. E é o que a gente fala, o nosso compromisso como músico e como todas as pastorais é com Deus, né? Tem que ser sempre com Deus. Quando esse desfalque acontece no meio do caminho, a gente dá aquele desespero, né? Como todo bom gestor, né? A gente se desespera ali no meio do caminho, mas na calma é que a gente consegue resolver, né? Na calmaria, pedindo pro Espírito Santo nos ajudar. Senhor, mandar alguém para nos ajudar nesse momento. Agora tá difícil, a pessoa desistiu aqui, teve um imprevisto ali. Me ajuda, Senhor. E aí, realmente, vem Deus ali no meio do caminho, tem alguém, sempre tem alguém que fala: Deise, eu vou ajudar. E aí é onde a gente fala: muito obrigada pelo seu sim, né? Porque existem momentos que realmente a gente vai ter que contar com imprevisto. Seria legal se fosse tudo assim tão fácil, né? Se toda escala as pessoas assumissem sempre. Tem sempre aquele imprevisto, mas tem sempre a mão de Deus ali também para nos ajudar. Eu acho que isso é o mais bacana de tudo. Muito bem, Deise. Agora vamos lá. Até aqui nós falamos daqueles que podem vir oferecer os serviços à igreja, independente da pastoral. Mas eu tenho um questionamento a você, Deise. O questionamento é: como que fica a figura da Deise Araújo enquanto coordenadora quando está fragilizada diante das críticas que ocorrem? As críticas nos fazem crescer. Sim. Não é isso? Sim. Como que é a reação da Deise no meio da pastoral? Olha, eu vou te dizer que aí, como profissional, eu te trago um pouquinho da Deise na igreja, né? Eu sempre sou uma gestora, eu sempre fiz por onde ser uma gestora de acolhimento. Eu sou aquela que acolhe as coisas boas, que acolhe as coisas ruins, acolhe mesmo assim, ó, olha, isso aqui não tá bom, o que você acha que pode fazer para mudar? Isso é o que eu faço com os meus gestores quando eu faço treinamentos. Então, no dia a dia, quando alguém fala assim: Deise, olha, isso aqui não tá bom. Vamos supor, ó, tal banda saiu ali do prumo na hora da missa, cantou uma música que não tinha nada a ver, não fez sentido aquilo ali.
é chamar, é acolher primeiro a crítica, que é o mais importante como líder, né? É o acolhimento, não Perfeito, é? perfeito. Não aceito isso aqui não vai pra frente. É acolher a crítica, entender o que essa pessoa que trouxe o problema, que trouxe a crítica, pode me dar de solução. Você tem alguma solução? Me conta aí a solução que você tem. Pensa junto comigo, então. E a pessoa me trazer também a solução, conversar com o meu vice. Hoje na coordenação tem eu, né, como coordenadora, e tem o Marcos Fialho, que é meu vice-coordenador, e é sentar, entender o que a gente pode fazer para melhorar aquela crítica e seguir em frente. Eu acho que é sempre assim que a gente tem que pensar. E eu imagino que seria a mesma coisa que Deus faria se estivesse no meu lugar na época que ele precisou liderar, né? Em todas aquelas épocas lá que ele viveu, que era momento de liderança, é acolher, respirar fundo, entender se realmente aquilo ali faz sentido e seguir em frente com aquilo de uma forma que, não vou receber isso como crítica, vou receber isso como um ponto de melhoria. Porque todos nós precisamos melhorar a todo momento. Não adianta eu dizer que porque eu sou de RH, que eu conecto com a igreja, que eu sou a melhor líder. Não, eu tenho as minhas falhas. Como você disse, Perfeito. eu tenho as minhas fragilidades, mas como que eu equilibro isso de entender a fragilidade, a crítica com o meu trabalho, o meu serviço a Deus. Muito bem. É importantíssimo você frisar essa questão da gestão. E por muitas vezes, quando nós estamos diretamente ali nos serviços da igreja, alguns colegas não compreendem que existem também hierarquias. Regras. Perfeito, regras, até porque onde há um grupo, se não tiver regra, se não tiver hierarquia, fica difícil de você poder ter um controle, um domínio, correto? Sim, correto. E por muitas vezes acontece sempre a insegurança daqueles que estão fora dos serviços pastorais, dos serviços da igreja, e fica cheio de talento e fica com medo de aproximar e dizer assim: será que eu vou ser bem aceito? Manda um recado para essa pessoa que está se sentindo assim, Deise. Eu mando recado, sim. Eu mando recado, eu vou mandar o recado que eu vivo hoje na minha equipe. Como eu sou líder de RH, eu tenho um acolhimento muito bacana com as pessoas. Inclusive, os meus liderados dizem que eu faço uma gestão muito leve. E na Pastoral da Música não é diferente. A gente acolhe cada ser humano como ser humano, né? Literalmente como ser humano. Então, hoje você tem o dom, você sente que você tem vontade? Vem pra cá, vamos descobrir juntos, né? Vamos fazer aquilo acontecer e vamos entender. O que eu tenho que já é muito bom? Perfeito, vamos lá, vamos juntos. O que eu tenho que pode ser melhorado? E onde a Deise, como coordenadora, pode entrar para ajudar? Então, é fazer esse misto de coisas mesmo bacana para as coisas acontecerem. Então, convite, hein? Venha sem medo, venha tranquilo, venha do seu jeitinho, que eu, junto com Deus, é claro, vamos te ajudar a lapidar tudo isso aí de uma vez por todas, né? Mitigar ali no meio do caminho todos os erros, todas as falhas e crescermos juntos. Bacana demais a sua colocação, inclusive, Deise. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não tenho o dom da música, eu não tenho o dom da oratória para entrar na liturgia, eu não tenho o dom, enfim, é sempre o eu não tenho. Mas esquece que muitas vezes a igreja ela é muito ampla, ela é gigantesca e ela precisa ser levada por nós fiéis, por nós que formamos a comunidade cristã, que somos a própria igreja. Sim. Então, assim, é bastante corriqueiro a gente ver as pessoas se esquivando de servir a Deus. Tá na hora, irmão. Tá na hora. Entenda que Deus, Ele não está ali simplesmente na hora da tua necessidade. Procure entender que eu tirar alguns momentos da minha vida para servir ao outro, esse servir diretamente você está fazendo também a Deus. Sem contar que o meu crescimento espiritual, ele é infinitamente maior do que o meu crescimento na minha área profissional, trabalho. Se eu não for um bom cristão, totalmente dominado por Deus, eu não vou ter como ser uma boa pessoa lá fora. Para isso, Deise, eu quero puxar mais um pouquinho de você. Quando eu digo puxar mais um pouquinho de você, eu queria que você colaborasse mais um pouquinho dizendo o seguinte: na Pastoral da Música,
que é a sua, de responsabilidade de sua coordenação. Já está lotado? Não precisa mais de ninguém lá, Deise? Ah, de forma nenhuma. Nunca. Ó, é coração de mãe, né? Tá sempre precisando de alguém aqui. A gente tá sempre precisando de ajuda. Nesse momento, estamos precisando de ajuda, né? Esse podcast aqui não é à toa. Ele não tá acontecendo à toa, tá, Marcos? Não tá, não? Alguma, né? Muito pelo contrário. Então, nós temos o coração sempre aberto para receber novas pessoas. Sempre tem um lugarzinho aqui te esperando. Sinta-se convidado a entender que tem um lugarzinho aqui para você. Então, se você já entendeu que é seu dom, que tem ali no fundo, todas as vezes que você vai em alguma missa, você fala, gente, mas eu podia estar ali, né? Eu podia estar... Então, entenda que aqui não tem nada cheio, só o coração cheio de amor e de carinho para receber vocês e que a gente está aqui esperando. Olha, Deise, de antemão, eu queria agradecer profundamente, em nome de toda a equipe aqui do podcast, em nome da igreja, agradecer por esse momento que nós tivemos aqui com esse bate-papo, tá? E já deixar um recadinho para você que está nos assistindo. O nosso podcast está no 2º episódio, porque nós fizemos um primeiro piloto, um primeiro teste, que inclusive ele já está até circulando aí nas redes sociais, tá? Mas o nosso podcast inaugural, foi com o padre Francisco Edivan, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora das Vitórias, tá? O podcast maravilhoso para você estar curtindo, estar se atualizando da vida do padre, para você ter todo um acompanhamento. O nosso objetivo aqui com o podcast Sementes do Evangelho é exatamente para que você possa estar acompanhando todos os serviços aqui da igreja, assim como também experiências, testemunhos fantásticos. Com o decorrer do nosso podcast, vocês vão vivenciar muitas histórias fantásticas vividas na nossa comunidade. Percebam você que muitas vezes nós estamos aqui na igreja, passamos um pelo outro e às vezes não cumprimentamos. Por quê? Porque não se conhecem lá fora. Aqui dentro é o momento de você conhecer para poder levar o conhecimento à sua vida cotidiana. Tô certo, Deise? Certíssimo. E eu queria aproveitar só para complementar e dizer que a gratidão é toda minha. E que eu tô com o coração quentinho de poder falar aqui dessa conexão de RH com música, né? Com o servir a Deus. E dizer que ele vai ficar mais quentinho ainda de receber cada um de vocês aqui. Pode contar com a gente, estamos aqui de coração aberto para recebê-los. Não fique com nenhum melindre, mas eu não sei, eu tenho que aprender. Venha com o que você tem, até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Que bacana, o convite está feito. Cabe a você agora, irmão, tomar coragem e entender. Você sem Deus não é ninguém. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Pense um pouquinho nisso. E detalhe, a igreja precisa muito do teu sim para vir trabalhar conosco. Bacana? E o podcast Semente do Amanhã, Semente do Evangelho, perdão, ele está aqui exatamente para vir sempre mostrando isso para você, da necessidade de você estar inserido aqui nos serviços da igreja. Nós temos muitas e muitas pessoas já convidadas, agendadas para os próximos episódios. Inclusive uma delas é o padre Adilson, que ficou conosco por muito tempo aqui na nossa comunidade. Hoje está em outra paróquia, tá? Mas em breve ele vai estar conosco aqui também, participando desse momento, desse podcast. Agradecemos por demais esse momento. Desde mais uma vez, obrigado por você estar conosco. Obrigada aqui. A você. E obrigado a você também que está tirando um pouquinho do teu tempo para poder prestigiar o nosso trabalho com o intuito de poder trazer Deus até você. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.